Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus nosso Mestre, inspira-nos, Senhor, na prática do bem, do amor, da verdade. Todos nós precisamos desse alimento, esse alimento que vem do céu, através desses canais fluídicos, espirituais, que nos dão a coragem, o ânimo, a disposição para realizar as nossas tarefas no campo da redenção, da evolução, em busca da luz. Abençoai nossa palestra, nosso orador. Cada um de nós precisamos muito dessa luz para clarear, iluminar nossos caminhos. Que Deus nos abençoe a todos e nos dê a sua paz. Passamos a palavra então a Luiz Armando de Freitas. E a gente veio aqui hoje para falar um pouquinho sobre a mensagem 154 do livro Caminho, Verdade e Vida, uma série que o Espírito Emmanuel começa a construir com Chico Xavier lá nos anos de 49, não é? E busca, de uma certa maneira, buscar interpretações dele, né? E de espíritos de outras esferas, porque o Chico Xavier falou a César Carneiro, um companheiro lá de Uberaba, eu acho que está no livro Notáveis Reportagens, aliás, o livro Sob a Luz do Alqueire, do César Carneiro, que é um ourives lá na cidade de Uberaba, e que esteve assim muito próximo de Chico Xavier nos anos que o Chico esteve encarnado ainda. Diante da assim, riqueza dos temas tratados, né, nos vários evangelhos, nas cartas, no Ato dos Apóstolos, algumas pessoas se intrigavam diante da fertilidade, né, das abordagens, e o Chico disse que o Emmanuel, sempre que podia, ia até esferas superiores para assistir palestras também de outros benfeitores e depois traduzia na sua capacidade de percepção, de recepção, né, aqueles conteúdos. Por isso tanta coisa original no Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Bênção de Paz, Palavras de Vida Eterna, Ceifa de Luz, que são obras que buscam justamente desenvolver esses temas. A mensagem 154 do Caminho, Verdade e Vida vai falar sobre ciência e amor. E buscando assim recolher também subsídios para compartilhar com vocês, nós vamos descobrir que na nossa dimensão, na fase recente da evolução humana, porque em 1955, janeiro, o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, foi arguído sobre a figura de um espírito que havia se manifestado na cidade de Curitiba, anos antes, através de um médico, cuja história também é muito bonita, médico não, um advogado, cuja história é muito bonita, quase se tornou médico, chamado Hercílio Maes, e o doutor Hercílio, na realidade, não pôde concluir o curso de medicina, porque ele acabou casando mais cedo do que deveria e vai se formar em Direito, vai se instalar no centro da cidade de Curitiba, e nessa época mais ou menos começa a se manifestar através dele um espírito conhecido como Ramatiz, que sofreu muito bullying no meio espírita ortodoxo, né? Mas que na realidade lançou um livro intitulado Mensagens do Astral, um dos 17 livros, todos eles àquela época publicados por uma editora, me parece que era do Rio de Janeiro, chamado Freitas Bastos, e nessa obra ele vai fofocar, né, a respeito das grandes mudanças pelas quais a Terra passa. E ele, na realidade, cometeu um erro grave, que é, de uma certa forma, motivo de abordagem de Allan Kardec num dos capítulos do livro A Gênese, o último dos livros organizados pelo grande mestre Kardec, e que vai tratar da teoria da presciência, para saber se é possível antevermos aí o futuro, né? Em linhas gerais, porque do ponto de vista individual, como nós vemos numa abordagem que está no livro Obras Póstumas, fantástico livro também pouco conhecido, organizado pelo senhor Didier e dona Mélie Boudet, a esposa de Kardec, a viúva,
9 anos depois que o Kardec já havia desaparecido. E nesse livro nós temos assim conteúdos preciosos, não é? Um dos quais um diário que Allan Kardec deu-se ao trabalho de fazer, desde que entrou em contato com os fenômenos mediúnicos, não é? Que nessa época ainda não tinha essa denominação, porque de uma certa forma havia ainda uma indefinição se aquilo lá tinha algo a ver com o magnetismo de Franz Anton Mesmer, que trouxe lá para a França o movimento que ele começou na Áustria, médico que era, e que consistia justamente numa imposição de mãos da área da cabeça até a coluna, e que levava o paciente, digamos assim, a um estado alterado de consciência. Por incrível que pareça, a primeira experiência do Mesmer nessa área foi com a irmã de Mozart, o grande compositor, que era uma criança, e o nosso amigo Mesmer morava num castelo onde nos fins de semana, nas tardes de sábado, organizava saraus, que eram coisas que haviam antigamente, porque não tinha muita alternativa de lazer, e ele convidava o Leopold, o pai de Mozart, e o próprio Mozart, que era um menininho prodígio, já tinha composto algumas peças importantes do classicismo, né? E, na verdade, o que vai acontecer é que a irmã dele, a mais velha, acometida de histeria, que era uma das denominações que a psiquiatria não existia ainda como nós a conhecemos, e o histerismo aí parece que acometia principalmente mulheres, provavelmente na fase da puberdade para adolescência, coisas do tipo, né? E ele fez uma experiência pública disso com resultados satisfatórios. O Mesmer depois se empolga, vai construir outros procedimentos dentro daquilo que ele acreditava. Isso está numa biografia parcial construída por um cara chamado Stefan Zweig. Stefan Zweig foi um grande biógrafo do século XX, né? Ele tem biografias importantes de personagens da história. Ele era judeu-alemão e fugiu da Alemanha nazista para o Brasil, onde se radica aqui, acho que em Teresópolis ou Petrópolis, e diante do avanço do movimento nazista pela Europa, temendo que ele fosse vitimado um dia pela insanidade desse personagem, que é o que tudo indica vem lá do abismo, descrito por João no Apocalipse, né, no capítulo 20, na realidade ele e a esposa fazem um pacto suicida e executam, e ele morre. Mas alguns companheiros da Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, resgataram alguns livros biográficos construídos por ele. Um deles é esse onde eu estou contando a história da Constance, me parece que era o nome da irmã de Mozart. E o Mesmer vai se tornar realmente uma referência. O método, a metodologia, o procedimento dele é rejeitado pela Academia de Ciências da Áustria, porque, na verdade, naquela época na Europa, a Áustria tinha na área da medicina uma grande importância. Depois ele é rechaçado também na Alemanha, e depois a Maria Antonieta, a esposa do rei, informada do assunto, pede para que o marido convide Mesmer para vir para a França mostrar os seus métodos, né? E isso realmente acontece. A essa altura ele já tinha inventado um monte de coisas, associando os fenômenos que ocorriam com fenômenos meteorológicos, umas coisas do tipo, né? E aí o que acontece é que o Mesmer não vai convencer a comunidade escolhida pela Academia de Ciências de Paris para avaliar o sistema, e são incluídos nesse grupo o nosso amigo Benjamin Franklin, o Lavoisier, e tem um outro personagem, eram 3 cientistas que foram incumbidos de justamente investigar se o método de Mesmer era válido. Segundo o Mesmer, que também não está dando nenhuma informação original, porque hoje que todo mundo tem acesso a tudo que é passagens da história, nós vamos encontrar um outro personagem chamado Barão de Reichenbach, que tinha descoberto que nós todos temos uma capacidade de emissão de uma energia que ele lá, alemão, vai chamar de OD, não é? E o nosso amigo Mesmer vai chamar de fluido elétrico animalizado. E esse fluido elétrico animalizado, o Mesmer volta para sua terra em 1815, vai morrer por lá. Kardec chega à França, em Paris, em 1820, vindo dos seus estudos lá em Verdun, na Suíça, lá com Pestalozzi, e vai se empolgar com tudo aquilo lá, tudo que era novidade. Kardec era um cara super antenado, e vai começar a acompanhar os fenômenos dos magnetizadores com as suas sonâmbulas,
que o próprio Kardec, quando vai organizar lá a sua estrutura conhecida como Espiritismo, vai dizer que as sonâmbulas são as precursoras das médiums, não é? Porque ele vai ter uma outra visão mais, talvez, clara a respeito do assunto dessa percepção extrasensorial. E, na realidade, o Mesmer vai fazer a escola, porque, embora os cientistas tenham reprovado, o povo não, né? E aí o que acontece é que Kardec vai começar a acompanhar durante os próximos 30 anos as experiências de magnetização. Em 1853, 4 houve falar pela primeira vez dos fenômenos das mesas girantes, que não tinham dado muito certo na América, né, e vieram para a Europa, e lá realmente encontrou um grande desenvolvimento. E o nosso amigo Allan Kardec, um dia convidado, aceita finalmente o convite de um amigo chamado Fortier, para ir na casa da senhora Planet-Moisson, onde ele vai testemunhar os fenômenos, que a essa altura não se sabia se era resultado da eletricidade que estava também sendo desenvolvida ou algum outro efeito. E aí ali ele vai conhecer o senhor Baudin, um francês que morava numa ilha do Oceano Índico, onde produzia café, morava muitos anos por lá e foi chamado pelo governo francês para retornar à França para discutir políticas comerciais, porque, segundo informações, o café brasileiro estava causando algum prejuízo na economia da comercialização do café francês. Como fazia muitos anos que ele não vinha a Paris, ele traz a família inteira, traz as 2 filhas, a esposa, e antes de partir lá da ilha, uma reunião mediúnica através das 2 meninas adolescentes faz com que o espírito orientador dos trabalhos que lá se processavam, de nome Zéfiro, exploda assim de satisfação e alegria, porque finalmente ele ia reencontrar o seu velho mestre. E ninguém entendeu direito o que era isso, mas o velho mestre depois vai saber que era o professor Rivail, que é o nosso Allan Kardec, né? E aí, daí a pouquinho, 2 anos depois, surge a primeira edição do Livro dos Espíritos, que o Dr. Canuto de Abreu, que o doutor, nosso amigo, conheceu pessoalmente. Não tive o privilégio, né? Mas era um erudito realmente extraordinário, escreveu um livro, o Livro dos Espíritos e a sua tradição histórica. Como ele frequentava muito Paris, tinha dinheiro, evidentemente, não é? Ele tinha muito contato com os remanescentes do movimento espírita francês. Quando, em 1937, mais ou menos, o nazismo vinha já se expandindo na Europa, ele recebe ou compra os documentos remanescentes do trabalho de Kardec e traz para o Brasil. Consta hoje que, na realidade, ele tinha conhecido um pouquinho antes, em 31 de março de 1937, no Teatro Municipal de São Paulo, um cara chamado Chico Xavier, que veio a São Paulo a participar de uma reunião em torno de um movimento nascido na França em 1900, através de um prêmio Nobel de Fisiologia chamado Charles Richet, conhecido como metapsíquica, que empolgou muitos dos nossos irmãos do começo do século XX. A Federação Espírita de São Paulo não existia, a não ser no papel, não é? Em 1939 é que ela se instala definitivamente ali na Maria Paula. Então, o que vai acontecer é que, na realidade, ele conheceu Chico Xavier. E ficou muito impressionado com a humildade daquele moço de 26 anos, 26 para 27, e pede para o Emmanuel se podia chamá-lo de filho, não é? Quando ele retorna da França com aquela documentação toda, que pensava-se que era a única versão, né, mas há um grupo de Juiz de Fora que está estudando o mesmo material, há um grupo da França que está estudando o mesmo material, e é um grupo aqui da Fundação Canuto de Abreu, que foi organizada junto à Fundação André Luiz, lá da Casas André Luiz, para fazer essas traduções. Então há muita coisa interessante. E no livro A Gênese, entre todos os conteúdos, nós vamos encontrar Os Tempos São Chegados, capítulo 18, precedido da teoria da presciência. É possível antecipar o futuro? E aí a gente vê que nós andamos muito, né, graças a Deus, no século XX, a partir das experiências de um cara chamado Albert de Rochat, que foi diretor e professor, coronel da Escola Politécnica de Paris, e que resolveu fazer investigações dentro de uma metodologia científica sobre se nos estados alterados de consciência das experiências de Mesmer havia realmente a exteriorização de algum corpo. Ele fez muitas experiências, algumas das quais estão preservadas nas notas de rodapé num livro intitulado aqui no Brasil, por causa das conveniências comerciais, de A Feitiçaria.
não é? Que foi lançada pelo meu irmão querido também, trabalhamos algumas vezes com ele, estudando livros que ele recebia em originais, para avaliar se valia a pena publicar, que era o Frederico Giannini, o fundador da Edicel, queridíssimo irmão, né? Já era bem velhinho quando eu comecei a frequentar lá a Rua Genebra, onde ele tinha lá a sua livraria próxima à Federação, não é? E o senhor Giannini fundou uma editora, olha que idealismo, né, com recursos próprios, para que fosse publicado em português o resultado do trabalho de um cara que era um cara do Ceará, chamado Júlio de Abreu Filho, que veio para o Rio, depois São Paulo, para trabalhar na Light, é uma coisa que só eu e o seu Miguel que sabemos o que é, né? Que não existe mais. E, na verdade, o senhor Júlio era um idealista, daqueles realmente ferrenhos, fez muitas traduções importantes, inclusive a história do espiritualismo, que equivocadamente, pela editora Pensamento, foi chamado História do Espiritismo. Agora foi corrigido, né? Então, na realidade, a história do espiritualismo é de Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, que havia perdido um filho na Guerra Primeira do século XX, e abaladíssimo com isso, ele era médico, ele começa a frequentar reuniões mediúnicas lá pela cidade de Londres e periferia, e um dia vê a materialização parcial do seu filho, e aí ele começa a se interessar pelo espiritismo. Destacando-se que o espiritismo francês não conseguiu nunca sensibilizar os ingleses, nem os norte-americanos, porque eles têm uma influência forte do catolicismo e do anglicanismo, que abominam a ideia da reencarnação. Então eles acreditam na sobrevivência, na manifestação dos espíritos, mas renegam a ideia da reencarnação. E o Conan Doyle vai escrever essa história do espiritualismo, vai fazer uma fase preliminar do preparo do próprio ambiente mental da Terra para receber os fenômenos, né, com Andrew Jackson Davis, um médium extraordinário americano, também reverendo, do nosso amigo Emanuel Swedenborg, o genial sueco que veio para Londres e viu, assim, com os olhos abertos, o incêndio da cidade de Estocolmo, onde a sua casa estava, e depois começa a ter visões a respeito do mundo espiritual, não é? E vai escrever uma série de livros e, levado pela vaidade, evidentemente, como ele mesmo confessa nas páginas da Revista Espírita, num depoimento mediúnico, ele se entusiasmou demais e achou que realmente ele era o porta-voz da nova religião, e vai criar esse movimento, né, a partir dos livros, das visões que ele teve do mundo espiritual, e vai ser personagem do livro A História do Espiritualismo, que vai apenas fazer uma referência sucinta da figura física de Allan Kardec através do depoimento de Anna Blackwell, que foi a mulher que pela primeira vez traduziu o Livro dos Espíritos para o inglês, mais ou menos naquela época, né? Bom, de qualquer forma, nós vamos vendo que a ciência da Terra, ela ainda está muito presa aos condicionamentos justamente do mecanicismo de Isaac Newton, que diz que qualquer um de nós, nasce quando somos concebidos e morreremos quando as energias cessarem. Não existe nada antes, não existirá nada depois. Toda a ciência da Terra está envolvida nisso. Houve aí talvez uma tentativa de uma conciliação no final do século XIX, onde na cidade de Paris duas grandes escolas parece que se dividiam em opiniões. Uma era a escola mecanicista, que é de Salpatrieri, onde o Freud foi fazer seus estágios, fazer suas experiências de hipnose, estudando também a histeria, e outra é a história de Nancy, a Universidade de Nancy, que considerava a existência de um corpo fluídico antes desse, não é? E que certamente apoiou muito o movimento de Hahnemann, que considera que antes desse corpo existe um corpo prévio, que nós chamamos de perispírito, por onde todos os procedimentos que eventualmente possamos adotar para reencontrar a estabilidade orgânica começam sempre no corpo espiritual. Do passe que nós recebemos ao remédio homeopático, do remédio homeopático ao floral, todos esses procedimentos ditos hoje integrativos ou alternativos, eles têm a sua versão justamente na escola de Nancy, que foi sufocada pela outra, que tinha muito mais adeptos, né? Que teve um papel importante porque permitiu que o homem do século XX desenvolvesse instrumentais capazes de hoje vasculhar a sua estrutura física e dizer que você tem uma predisposição em algum lugar do seu corpo para uma manifestação anormal
desenvolvimento ou a replicação de células, que são mais de 300 milhões no corpito que nós temos, que vão se renovando permanentemente ao longo de uma vida, sob o comando do quê? Do corpo espiritual, que é esse tal de perispírito, né? Que por sua vez é apenas a interface entre o espírito e o corpo físico, né? Que comanda aquilo que eventualmente o espírito vai guardar de lembranças, memórias, registros, ou traz do fundo de nós mesmos para o corpo físico as predisposições. Comentava com um amigo há pouco, né, que existe um livro que os espíritas, não sei como, deve ser coisa do plano espiritual, trouxeram para o Brasil no início do século XXI, uma editora que não mais existe, como era, né, a editora Petit, que era aqui de São Paulo e que depois foi vendida para o pessoal lá de Catanduva. E a Petit trouxe um livro de um biólogo molecular chamado Bruce Lipton, que é um cara, esteve em São Paulo há 15 dias atrás, fazendo palestras, mas era muito caro, custava R$1.000 a entrada, né? Então inviável para quem não tem lá muito recurso. Mas o Bruce Lipton é um dos caras que é considerado um dos pais da chamada epigenética, que é um movimento que dentro da biologia, que na realidade estuda a célula como um ser vivo, um micro-universo. E entre as pesquisas que ele confirmou lá no Havaí, onde ele era professor, existe a de que a nossa célula física ela é um pequeno universo mesmo. E só que o cérebro dela não está no núcleo, como se acreditava, mas na membrana que o envolve. Sensível, membrana que sofre a ação, a irradiação do nosso pensamento, de raiva, de ódio, de rancor, de alegria, de tristeza, e que desencadeia muitas vezes processos patológicos, né? Ou talvez conecta-nos com justamente os comprometimentos que criamos no passado, porque nós sabemos pela proposta espírita que o corpo vai morrer mesmo daqui a pouco, e nós levaremos conosco no nosso inconsciente mais profundo, que o Bruce Lipton chama de subconsciente, dividindo, diferentemente do que o Calderaro faz lá no livro No Mundo Maior, que divide o nosso cérebro num edifício de 3 andares, o térreo, né, o subsolo e o primeiro andar, que é o inconsciente, o consciente e o supraconsciente, onde estão as nossas aspirações superiores. O Bruce Lipton racionaliza dentro da visão mecanicista dele também, porque ele não considera o espírito, né? Mas na realidade ele diz que esse inconsciente que nós temos é o piloto automático da nossa vida. Que na realidade no ano de 1905 foi estudado por um russo chamado Ivan Pavlov, que descobriu que o cachorrinho separado da mamãe, logo que nasce, ele consegue, depois de algum tempo, com o faro, por uma memória que traz dentro de si mesmo, na estrutura que precede ao corpo físico desse cãozinho, encontrar num labirinto o caminho para chegar na carne que o olfato está dizendo para ele que é o que deve ser consumido para alimentá-lo. Então nasceu o conceito de reflexo condicionado, que o Espiritismo chama de instinto, no Livro dos Espíritos, que chama esse instinto e define como sendo uma espécie de inteligência rudimentar, que vai se desenvolver na nossa caminhada na condição de seres humanos, que não começa necessariamente na Terra, porque nós encontramos, por exemplo, no livro Evolução em Dois Mundos, toda a história da construção da máquina que se tornará o corpo exuberante que nós utilizamos, muitas vezes de uma forma inconsequente e irresponsável, na alimentação equivocada, exagerada, na introdução nas nossas dietas do álcool, da droga, do cigarro, e que vão naturalmente desorganizar, desarmonizar o funcionamento da nossa máquina física, dependendo da intensidade além dessa vida, fazendo com que no plano espiritual parte dos sofrimentos que enfrentaremos do ponto de vista moral, também existam os sofrimentos decorrentes das dependências que criamos por aqui, sem necessidade, e alimentamos. E teremos muita dificuldade de nos libertar delas. No livro Janela para a Vida, o jornalista gaúcho Fernando Horme faz uma entrevista com Emmanuel, ele, Fernando, que tinha desenvolvido um método para largar de fumar, porque ele era um fumante inveterado. Quando, na realidade, surge o livro A Vida Secreta das Plantas, nos anos 60, meados, aqui no Brasil, traduzido pela editora Abril, dentro do Círculo do Livro, A Vida Secreta das Plantas é o resultado das experiências iniciais de Chet Baker, o cara que desenvolveu o polígrafo, que é aquele conhecido nos filmes, pelo menos, como detetor de mentiras, né? Que a polícia descartou, porque tem tanto mentiroso no mundo que nem o aparelho consegue mais ser utilizado, não é?
Então, um dia esse cara, na época do auge dessa experiência, ele era o maior produtor desse equipamento nos Estados Unidos e comercializador, estava lá de folga no seu escritório e viu uma dracena, uma samambaiazinha em cima da mesa e, sei lá, intuitivamente chegou à conclusão que ele queria saber quanto tempo levava para a água sair da raiz e chegar na folha. Acoplou lá os sensores, né, porque o detetor de mentiras é que nem o ultrassonógrafo, né? Que na realidade, o ultrassonógrafo não, o equipamento que faz justamente a medição das nossas ondas mentais, surgido lá em 1929, né? Você que é minha auxiliar, como é que chama? Eletroencefalograma. Eu tenho minha assessora aí, minha cuidadora, mulher e tudo mais, ela sempre me socorre nas horas de aflição. Então, o eletroencefalograma, quando você vai fazer aquele teste lá para saber por que você ronca demais, eles acoplam aquilo na sua cabeça, no seu peito, para saber. E aí surgem as ondas eletromagnéticas, alfa, beta, beta e teta, que são estados alterados de consciência, né? Então, você mesmo dormindo está pensando, que é uma coisa também fascinante, né? Hoje que a neurociência chega à conclusão que qualquer um de nós em estados normais, somos capazes, num intervalo de 24 horas, mesmo dormindo, gerarmos alguma coisa em torno de 50 a 70 mil pensamentos, 70% do qual redundante, bobagem, e o resto aproveitável. Existe no seu pai Google, né, no YouTube, existe um programa chamado Café Filosófico Perdido, lá de um professor, diretor, reitor, o escambau, um senhorzinho de idade já, que vai falar sobre os primeiros 1000 dias de vida. Ele vai falar esse negócio dos 70 mil pensamentos por dia. A cada 2 segundos você gera um pensamento. A cada 3 segundos você joga ele na memória profunda. Não é uma coisa incrível? Você nem sabe disso, nem eu sabia. Então, na realidade, esses pensamentos, eles têm força, eles carregam energia. Eles, na realidade, viajam, pelo que o André Luiz já disse lá em 1949, no livro Libertação, uma velocidade superior à velocidade da luz, capaz de alcançar a distâncias inimagináveis o seu objeto de desejo. Seja a raiva que você tem com alguém ou a afeição, isso chega lá. Se a pessoa está invigilante, está distraída, aquilo lá muitas vezes vai fazer com que aquela pessoa ressinta-se da energia que foi jogada em cima dela, nem sabe como. Mas ela talvez lembre de você, porque você tem diferenças com ela. De uma vida para outra também, não é? Porque às vezes nós trazemos dos nossos desafetos, Allan Kardec, capítulo 28, livro Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem pelo anjo da guarda. Na realidade, no preâmbulo, Allan Kardec, que não queria publicar esse capítulo 28, porque não via importância nessas preces, mas o plano espiritual insistiu, como ele conta na Revista Espírita de 1864, o ano em que surge o livro. Talvez o plano espiritual já enxergasse que lá na frente as criaturas humanas não dariam valor à prece, e que nós sabemos hoje que é um processo de interação com o seu eu e com o eu superior, com os planos espirituais superiores. Como nós gostamos das imagens, nós lemos o Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, lemos Cartas de uma Morta, da Maria João de Deus, através de Chico Xavier, e vemos que existem estações de rastreamento de prece, das áreas de onde você veio, na preparação que teve depois de passar pelas dificuldades no mundo espiritual, e você vai passar por um processo preparatório e mantém vínculos com eles. Mas o Allan Kardec, no preâmbulo, vai falar assim, você tem contigo o anjo guardião, que a Igreja Católica já falava. Você tem contigo os espíritos familiares, porque seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, eles não se esqueceram de você, continuam te amando, se preocupando com você. Você tem os espíritos protetores, porque às vezes você fala, eu quero ser passista lá na instituição a que eu vou frequentando. E aí algum amigo espiritual fala, então queria trabalhar com você, vou te ajudar lá nos seus procedimentos de passe. Mas o Kardec fala que tem o quarto nível, que são os espíritos sedutores, que são os nossos desafetos do passado, porque eles não esqueceram a maldade que fizemos para eles. E muitas vezes eles nos descobrem aqui e passam a nos acompanhar. Eles nos encontram por menos que a gente possa se lembrar, porque o nosso cérebro, como diz o Espírito Emmanuel, está dimensionado para essa realidade tridimensional. Nós não lembramos do que acontece no mundo espiritual, embora
No livro Instruções Psicofônicas, ou no Vozes do Grande Além, o Calderaro, que é aquele cara que é o grande instrutor do livro No Mundo Maior, do André Luiz, vai nos ensinar como é que a gente pode se lembrar mais daquilo que acontece durante a hora do sono, que o Allan Kardec diz nas questões 400 a 415 do Livro dos Espíritos, que é o momento do seu relaxamento físico, porque é só seu corpo que tem que se recompor, você sai a visitar o mundo espiritual e vivenciar experiências, muitas vezes com entidades que você atraiu para a sua própria psicosfera, como diz o nosso amigo Alexandre e André Luiz no capítulo No Plano dos Sonhos, justamente no livro Missionários da Luz, onde André Luiz testemunha duas situações bastante comuns, né, do cara que falou na mesa de refeição na noite anterior sobre uma pessoa que foi sua amiga e que ele tomou conhecimento de umas particularidades e se deu ao direito de falar mal do cara, e o cara estava lá numa pindaíba no mundo espiritual e foi atraído pelo papo, veio tirar satisfação. Como é que você fala de mim assim, sem minha autorização? E no plano seguinte, no momento seguinte, André Luiz fica espantado, porque eles vão no apartamento de um cara cujo corpo está lá relaxado em cima da cama, mas ele está sentado na beirada da cama e tem 3 entidades femininas numa bagunça com ele. Ele fala que não era o que os espíritos estavam pensando, nem o Sertório nem o André, mas na verdade, infelizmente, ele tinha atraído aquelas entidades, como elas falaram, nas suas mentalizações no dia anterior. Ele nem falou, nem fez nada, mas ele pensou. E ao pensar, ele atraiu, porque o seu pensamento é um ímã, meu pensamento é um ímã, e nós atraímos as correspondentes influências que muitas vezes nos perturbam e passam a exercer sobre nós, porque conforme Allan Kardec escreveu lá no livro O que é o Espiritismo, 1859, é um livrinho incrível que precede a edição definitiva do Livro dos Espíritos. Na questão 125, o Kardec vai responder por que algumas pessoas têm uma simpatia espontânea por alguém ou uma antipatia, uma rejeição. E o Kardec fala assim, que depois ele vai desenvolver e desdobrar no livro Obras Póstumas, num capítulo intitulado Fotografia do Pensamento, que no futuro, que já é muito passado, vai ser chamado de Forma-Pensamento, e vai desenvolver também nesse mesmo capítulo do Obras Póstumas, no mesmo tópico, a questão da telegrafia do pensamento, que o inglês Frederick Myers, da Sociedade Psíquica de Londres, passou a chamar de telepatia, que virou a palavra da moda. Todo mundo sabe o que é, não precisa de muito esforço intelectual para descobrir. Então nós comunicamos-nos mentalmente, às vezes a distâncias inimagináveis, ou não. E alteramos o nosso campo, porque esse Kardec vai falar nesse livro O que é o Espiritismo, que nós temos um campo eletromagnético na linguagem moderna, que ele chama de atmosfera perispiritual, que na realidade é uma atmosfera resultante dos fluidos que seus pensamentos constantemente geram. Fluidos que são positivos ou negativos, fluidos que permitem que essas ideias se expandam ou se contraiam, como ficou evidenciado nas experiências conhecidas como experiências Kirlian no século XX, a partir dos anos 70 conhecidos na América, que eram coisas que já aconteciam lá na Rússia desde 1939, onde expõe-se, por exemplo, um dedo, um polegar, não é, sobre uma chapa fotográfica e utiliza-se uma tensão para bater a exposição, e essa exposição mostra uma irradiação. E a gente tem fotos no Pai Google, não é, mostrando que se você está assim, tranquilo, fotografa-se o seu dedão, sai uma irradiação totalmente desfocada de cores. Mas se você faz uma prece e fotografa o mesmo dedão, aquilo lá fica uniformemente harmonizado e com colorações suaves. Negócio muito interessante. Pensamento esse que o Masaru Emoto, que é um cara que nós passamos a conhecer num documentário chamado Quem Somos Nós, que provou, não sei como que esse cara teve essa intuição, né? Porque o cara era um fotógrafo. Um dia ele pega uma gota d'água numa plaquinha de Petri, de vidro ali, e coloca aquela gota de água suja pegada na calçada e submete uma visualização no microscópio eletrônico e vê uma coloração amarronzada, escura, disforme, horrível. Mas aí ele emite sobre aquela gota d'água ali, aquela pequena quantidade, a irradiação de um pensamento positivo. E aí ele vai submeter aquela água a uma temperatura menos 32 graus
subir a 7 negativos e olha de novo no microscópio. Impressionantemente, aquela gota d'água pútrida, feia, disforme, se transformou numa espécie de uma joia com moléculas perfeitamente organizadas, clarinhas, brancas, iluminadas. E lá no Pai Google você tem experiências do livro A Vida Secreta da Água, mostrando coisas incríveis de lagos que foram envoltos por um grupo grande de pessoas que ficaram irradiando pensamentos positivos sobre aquela água poluída do rio ou do lago, não é? Mostrando que o Kardec mostra para nós lá, na fotografia do pensamento, na telegrafia do pensamento, e nessa história daí do campo eletromagnético ao redor de cada um de nós, chamado atmosfera fluídica, na realidade, esse campo eletromagnético que o André Luiz vai chamar de aura, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele na realidade contém tudo o que você pensa. E tudo o que você pensa fica a circular por ali. E dependendo da ideia que você cria, porque Jesus já tinha falado lá, a sua boca fala daquilo que seu coração está cheio, e aquele médico que eu falei há pouco do Café Filosófico fala assim, olha, na realidade o seu pensamento se organiza a partir da sua emoção. Então o que você sente é o que vai organizar suas ideias e vai circular por esse campo eletromagnético, por essa atmosfera fluídica que o caracteriza. Então, de qualquer forma, a nossa ciência não acordou para nada disso. Aqueles que acordam são os poucos que estão à procura de respostas, como nós. Né? Nós não somos donos da verdade, somos buscadores dela. E a verdade hoje se espraia numa quantidade tão grande de informações que estão à nossa disposição, através de pioneiros e personagens importantes, encarnados ou não. Uma Joana de Ângeles, um Emmanuel, um Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, esses caras aí trouxeram para nós um mundo totalmente novo, que provavelmente seja a base dos conhecimentos da nova era, onde nós estamos progressivamente adentrando. Como diz Dr. Barre, no capítulo 18 do livro A Gênese, não é? Que vai falar dos tempos são chegados, ele fala assim, as grandes transformações não vão acontecer por um novo dilúvio, elas vão acontecer por episódios sociais. Não precisa de fazer esforço para ver o que está acontecendo no mundo, né? As grandes transformações numa velocidade centrífuga. Parece que nós estamos na centrifugação, tudo muda assim de repente, a nossa vida. Hoje estamos aqui bem, amanhã talvez estejamos no hospital aguardando um diagnóstico definido. Talvez amanhã estejamos na terra dos pés juntos, né? Pode ser. Nós acordamos mortos, já pensou que legal? Se acordar, mas eu morri, o meu corpo está ali, no velório, todo mundo olhando, que lindo, que expressão de paz, e eu estou lá desesperada para falar alguma coisa. Bom, vamos acabar rápido que já chegou lá o meu amigo. Quando ele aparece na porta é hora de sinalizar. Um tchau, bem agradecido a vocês por estarem aqui nessa manhã, espero que tenha sido útil essa profusão de informações, de dicas, de indicações literárias, e que Deus nos abençoe a todos nas nossas andanças pela vida, né? Pelo amor de Deus, mais 10 minutos? Meu Deus. Se quiser, vocês é que mandam. Não quero ser indelicado. Então, de qualquer forma, se vocês tiverem oportunidade, só para encerrar, deem uma olhadinha no livro Obras Póstumas, talvez eles nem tenham, mas a sociedade moderna que faz com que o nosso querido Divaldo esteja, apesar dos 96 anos, trabalhando incansavelmente. Se vocês entrarem no canal da Mansão do Caminho, vocês vão ver que existem muitas palestras, muitos programas de perguntas e respostas, onde o Divaldo dá aquele banho de informações para nós. Ele não precisa mais de viajar quilômetros e horas sentado num avião para poder manifestar-se para grupos reduzidos de pessoas. Hoje se manifesta para milhões, porque a internet tem esse prodigioso efeito, né? Qualquer um, a qualquer lugar, no seu celular, você pode acessar as palestras do Divaldo, os programas de perguntas e respostas, as perguntas esparsas que ele apresenta lá naquele conteúdo sempre tão precioso, né? Sobre coisas que não tinham sido ditas e que são ditas agora, né? Uma coisa que está na moda agora nós pensarmos é a reprodução assistida. Poucas pessoas sabem que o livro Transição Planetária 2012, me parece que é 2012, traz na primeira parte o conforto para nós sabermos que nos episódios de mortes coletivas
existe realmente um planejamento, existe uma preparação, porque a primeira parte, se é que podemos nos referir dessa forma, do livro vai falar sobre o tsunami da Indonésia 2006. 400 mil pessoas morrem, mas milhares de pessoas foram arregimentadas em grupos do mundo inteiro para serem voluntários no resgate dos possivelmente resgatáveis. E naquilo que nós podemos chamar de segunda parte, nós vamos ver que a evolução da experiência de laboratório da criação de proveta, lá de 78, da Inglesinha, até a reprodução assistida acessível a quem tem dinheiro ou tem paciência para ser mãe ou ser pai, né? Na realidade é descrita do outro lado da vida, mostrando que geneticistas do plano espiritual estão assim trabalhando com os daqui para viabilizar os processos de renascimento de criaturas para aqueles que desejam ansiosamente ser mãe ou ser pai e que as condições físicas criadas pela própria criatura em vidas passadas, porque no livro Evolução em Dois Mundos, segunda parte, no capítulo Aborto Delituoso, o André Luiz vai falar que muitas vezes nos processos radicais de expulsão do feto que está em desenvolvimento no útero materno, nós ferimos, lesionamos gravemente aquela área extremamente sensível, como diz o nosso amigo Clarencio no livro Entre a Terra e o Céu, mostrando que o aparelho reprodutor feminino é um equipamento prodigioso, um desenvolvimento tecnológico ultrassensível, capaz de, com o auxílio do óvulo, localizar e identificar entre os 300 e 400 milhões de espermatozoides liberados na ejaculação, o modelito que tem lá, aquele projeto de corpo que nós precisamos e que vai, na realidade, conseguir penetrar a parede dura do óvulo e chegar ao processo justamente da reprodução, né? Que no caso da reprodução assistida só vai efetivamente se dar depois de colocado no útero da mulher ali, o óvulo fecundado, e a partir da adesão daquele óvulo justamente à parede do útero, é que o espírito reencarnante vai ser acoplado. Bom, mais dicas. Esperamos que tenham sido úteis. Então nós vamos encerrar a nossa reunião agradecendo a Deus. Posso fazer? Então vamos mentalizar a figura de Jesus, o amigo certo das horas incertas, para uma vez mais expressarmos o nosso sentimento de profunda gratidão por termos estado aqui reunidos nessa manhã ensolarada, maravilhosa, depois daquela noite marcada pela chuva que veio limpar a atmosfera para que nossa respiração se faça com mais rapidez e mais fluência. Agradecer pelas portas que se abriram para que aqui estivéssemos nessa manhã compartilhando com queridos amigos dessas informações tão estimulantes que o Espiritismo nos apresenta, acessando-nos na verdade que liberta, para que nós, dentro dos complexos processos e programas que estamos cumprindo em família, na sociedade, no campo do ideal, nós possamos sair daqui vitoriosos, satisfeitos por termos feito o melhor para sermos hoje melhor do que ontem e sermos amanhã melhores do que hoje. Esperando que uma luz intensa alcance o coração da nossa inesquecível Dona Terezinha, nosso querido Senhor Miguel, que aqui está, que eles sejam fortalecidos nesse ideal que os alimentou, que os animou durante essa fase da sua existência, como ele nos explicou no início das atividades, que eles sejam fortalecidos e recebam o nosso pleito de profunda gratidão por esse espaço que criaram para que a verdade pudesse acessar outros tantos corações que, como nós, desiludidos, desesperançados, chegamos ao Espiritismo um dia. Em seu nome, Senhor, e de todos nós aqui presentes, nós pedimos permissão para encerrar as atividades de hoje. Assim seja.